Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo da nossa apostila de Espiritismo, hoje nós vamos para a aula 31, onde a gente vai falar um pouco sobre a lei do trabalho, vamos falar sobre a lei da conservação, a lei da destruição, e se der tempo, a gente vai falar da matéria. Se não der, a gente deixa para a aula que vem, porque tem bastante coisa para a gente conversar, são temas bastante interessantes. Para quem tem a apostila física, nós estamos na página 107, e quem hoje vai começar a leitura para nós é a Ana. Por favor, Aninha, pode começar para nós. A lei do trabalho. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O trabalho se deve entender as ocupações materiais e do espírito. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Tudo em a natureza trabalha, como tu. Trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também ocorre para a realização do objetivo final da natureza. Se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Achar-se-ia isento do trabalho material, talvez o homem que possua bens suficientes para assegurarem a existência, porém não está isento da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. O repouso é também uma lei da natureza. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Os homens que abusam da sua autoridade, impondo excessivo trabalho aos seus inferiores, comete uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores, porquanto, assim, fazendo, transgrides a lei de Deus. Jesus afirmou nos seus ensinamentos: digno é o trabalhador do seu salário, orientando sobre a necessidade do trabalho, provendo o homem
os recursos imprescindíveis à sua sobrevivência. Legal, muito bem, Ana, muito legal. Gente, complementar o que a Ana leu aqui, eu vou trazer duas perguntas que estão nos livros dos Espíritos, só a gente conversar um pouquinho. Uma é a clássica, que até também está citada na apostila, né, uma das mais famosas do livro dos Espíritos, que é a pergunta 675, né, que Kardec pergunta assim: devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Aí os mentores responderam: não, porque o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E a pergunta 676: por que o trabalho é imposto ao homem? Aí os mentores responderam assim: o trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um modo de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. É por isso que o seu sustento, sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Para aquele que não possui o corpo, para aquele que possui um corpo físico fraco e franzino, Deus lhe deu a inteligência para compensar, mas usar a inteligência é sempre um trabalho. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa parte do trabalho. Quis Deus, a sabedoria divina, como a gente já estudou, que a gente fôssemos criados simples e ignorantes. E que através do nosso próprio esforço, através das nossas próprias forças, a gente fosse adquirindo, através do passar do tempo, através das reencarnações, a gente fosse desenvolvendo essas faculdades das quais a gente não tem. E desenvolvimento com elas, a inteligência, o discernimento, as aptidões, os talentos, as virtudes. E tudo isso é desenvolvido através do trabalho. O trabalho é justamente essa movimentação que a gente faz rumo a esse progresso, rumo a alcançar isso que estamos destinados, rumo a desenvolver tudo isso aqui que nós estamos conversando. Só que o que aconteceu? Se Deus colocasse apenas isso, tipo assim, ó, você precisa trabalhar para alcançar isso, muito provavelmente a gente não estaria trabalhando, como aqui o Livro dos Espíritos, a nossa apostila falou, a gente estaria nessa infância espiritual. Por quê? Porque se dependesse da gente, se falasse assim, olha, para você ser inteligente, você tem que trabalhar. O que a gente ia fazer? Ah, não deixa assim, não quero ser inteligente, não. Deixa assim, não quero, não. Não, mas você tem que saber, por exemplo, matemática. Não, eu não quero saber matemática, eu não vou usar. Não. Se fosse assim, se dependesse apenas da gente, a gente não ia fazer o trabalho da qual a gente precisa fazer. Aí, o que a sabedoria divina, então, nos colocou? Colocou dentro da gente um desejo, uma vontade, sonhos, algo que a gente queira, que através desses nossos desejos, dessas nossas vontades, desses nossos objetivos, a gente possa trabalhar. Então, muito daquilo que nós temos como objetivo, um bem-estar, ou até mesmo coisas materiais, isso é permitido e foi colocado por Deus em nós para que a gente tivesse combustível, para que a gente tivesse uma ambição, para que a gente, para alcançar isso, a gente pudesse realizar o trabalho. Porque se dependesse do trabalho apenas por si só, a gente não trabalharia, a gente não alcançaria. Então Deus colocou em nós essa vontade, esses desejos, esses nossos sonhos, para que a gente, através dessa vontade, fosse a mola propulsora, fosse um empurrão para que a gente realizasse esse trabalho, para que através desse trabalho a gente conseguisse não só esse nosso objetivo, mas tudo aquilo que nós conversamos. Porque é através desse trabalho, através dessa nossa movimentação, que a gente vai adquirindo essas faculdades, que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, que a gente vai desenvolvendo as nossas aptidões, os nossos talentos, que a gente vai desenvolvendo o discernimento, as virtudes. Então, tudo tem como base o trabalho. Para que no final, quando eu alcançar tudo isso que eu esteja buscando, é o que a gente chama lá, que é também lei de Deus, a lei do progresso. O progresso é o quê? É o resultado final disso, para que através do trabalho a gente consiga alcançar isso. Vamos lá, Paulinho, sobre a lei da conservação? Vamos lá. Vamos lá. A lei de conservação. A conservação consiste no ser vivo, centralizar e desenvolver recursos por todos os meios, para manter vivo o organismo de que se utiliza para viver. O instinto de conservação é lei da natureza. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Deus outorgou a todos os seres vivos o instinto de conservação, porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida
é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. A certos indivíduos faltam os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. Isso se deve ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem a si mesmo buscar e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, mas com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar, ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, e esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais com o fim de instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-la por meio da tentação. Objetiva a tentação desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esses o uso atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo e a transgressão das leis de Deus. O homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Os homens que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário, ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causado aos outros. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou as necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que um homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos aqui da religião só têm a máscara. A lei da conservação obriga que o homem a prover as necessidades do corpo, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-nos a força física nem as forças morais. A alimentação animal com relação ao homem não é contrária à lei de Deus, pois, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e saúde para cumprir a lei do trabalho.
Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Será meritório ao homem abster-se da alimentação animal se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, são mortificações havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócrita os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. É muito interessante essa parte da lei da conservação, que, assim, basicamente é o seguinte: todo ser vivo tem como base, tem esse instinto da conservação. Por quê? Porque todo ser vivo, ele tem a sua utilidade visando um algo maior. Então, essa conservação que existe em todo ser vivo é esse instinto que nos alerta de algum perigo. Para quê? Para que a gente possa cumprir o tempo necessário do qual nós estamos programados a fazê-lo, para cumprirmos essa missão pensando nesse bem maior. A diferença que existe entre os seres vivos e uns e os outros é o quê? No nosso caso, como seres humanos, é a nossa inteligência. Então, nós temos o privilégio, vamos dizer assim, de termos a inteligência aliada com esse senso de conservação para nos protegermos dos perigos que estão à nossa volta, visando com que a gente cumpra o tempo determinado de que a gente combinou lá na espiritualidade, da gente poder estar aqui. Só que aí tem dois casos que a gente precisa analisar que influenciam diretamente nessa conservação nossa. Uma, a nossa apostila que citou, e aí é sobre uma coisa que a gente sempre conversa aqui, vira e mexe a gente está conversando, os excessos. Por que os excessos? Porque os excessos nos causam desequilíbrio, e esses desequilíbrios vão nos acometendo de doenças no futuro que vão justamente interferir nessa nossa lei de conservação. E uma outra coisa também que impacta, isso é muito importante, vira e mexe na nossa sociedade, a gente conversa sobre isso, e isso vem à discussão, é o caso das pessoas tirarem a vida de outras pessoas. Na pergunta 709, eu não vou ler ela toda, eu só vou ler o comentário de Kardec dela, que é interessante. Kardec ele comenta assim, ó: ninguém tem o direito de matar o seu semelhante, independente da desculpa que apresente para dar respaldo ao erro que cometeu. Somente Deus pode tirar a vida física, porque foi Ele quem nos deu. Se a vida é amor, ao matarmos alguém, estamos violentando uma lei da natureza, no caso, a lei do amor. Assim, o criminoso pagará duplamente por sua falha. Primeiro, pelo homicídio, segundo, por violar uma lei natural. A lei da destruição. A destruição consiste na matéria renovar-se periódica e continuamente, criando-se a oportunidade de reutilização após cumprido um período de existência útil. É da lei da natureza a destruição, pois é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhora dos seres vivos. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre destruição. Esse invólucro é simples, acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. A natureza cerca os seres de meios de preservação e conservação para que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite
da dilação que Deus lhe concede. Mas, grato, o homem rende graças à sua estrela do que ao seu Criador. Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento. Para conseguir a melhoria da humanidade, Deus emprega outros meios, além dos flagelos destruidores, e os entrega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. O que impele o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. A guerra desaparecerá da face da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem as leis de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Aos olhos de Deus, grande crime é assassínio, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou omissão. Aí é que está o mal. Durante uma guerra, o homem não tem culpa dos assassínios que pratica, porque constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Dona Inês? Sim, Tá. o sentimento de crueldade é o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme que sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. Até o parágrafo. Incontestavelmente, algum dia desaparecerá da legislação humana a pena de morte e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. É isso aí, obrigado, cara, obrigado, Inês. Infelizmente, né, para você ver, né, ainda muito distante, olha só, né. Gente, sobre a lei da destruição, o básico que a gente precisa ter é a ideia do quê? Tudo se destrói, tudo que é destruído, tudo que essa visão que a gente tem de destruição, na verdade, é para que nessa destruição se tenha a oportunidade para que isso possa ser refeito de uma melhor maneira. Então, com outras palavras, o que é destruído hoje, na verdade, é visando um progresso, visando um benefício maior no futuro, porque é assim que a humanidade evolui. Hoje, muito das coisas que hoje nós temos é porque antes algo que existia foi totalmente destruído, para que se pudesse ser construído algo melhor, do qual, de acordo com a nossa evolução, a gente pudesse utilizar isso de uma melhor maneira.
Hoje, nós não temos como nós vivermos como a gente vivia, por exemplo, lá no começo do século XX, como eram as coisas lá. Então, muitas das coisas lá que existiam, elas foram destruídas, foram apagadas, hoje não existem mais, e foram substituídas por algo que hoje é mais útil, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, muitas das destruições que a gente vê e das coisas que acontecem, que aos nossos olhos é uma tragédia, é uma coisa ruim, na verdade é um empurrão que a espiritualidade está dando para que esse progresso ele possa ser feito de uma maneira mais rápida. Porque se dependesse apenas da gente, da nossa vontade, do nosso trabalho, a gente estaria, como a nossa apostila falou, em um estágio ainda de infância espiritual. Então, muitas dessas coisas que aos nossos olhos é ruim, são más, por causa que a gente tem essa visão mais da matéria, é porque a gente tem essa visão da matéria, mas, na verdade, é um algo maior, é um algo que tem um objetivo maior ali a ser cumprido. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, no Evangelho ou alguma coisa assim, eu dou o exemplo, por exemplo, do Japão. O que aconteceu com o Japão lá, quando ele foi? Ele foi praticamente destruído na Segunda Guerra. E olha o que ele se transformou hoje. A partir do quê? Da disciplina e do trabalho daquela população. E hoje o Japão é um exemplo, por exemplo, tecnológico para o mundo todo. Será que eles tinham conseguido esse progresso todo se não tivesse acontecido com o que aconteceu com eles lá na Segunda Guerra? Então, muitas das situações que acontecem, que a gente vê, que para nós é um mal, na verdade, é algo pensando num benefício no futuro, para a evolução aqui da onde nós estamos. Tem uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. A pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? Aí os mentores assim responderam: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos e que cada nova existência sobe um degrau a mais rumo à perfeição? É necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para aliviar os seus resultados. Vocês julgam esses acontecimentos apenas do ponto de vista pessoal e dão a eles o nome de flagelo em virtude do prejuízo que causam. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor e para que se realize em alguns anos aquilo que se desejaria séculos. Aí tem até um comentário de Kardec que ele fala assim, ó: a morte pode vir por um flagelo ou por uma causa comum, mas ninguém deixará de morrer quando chegar a sua hora. A única diferença é que, em caso de flagelo, morrem um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Se pudessem elevar pelo pensamento de maneira a abranger a humanidade numa vista única, esses flagelos tão terríveis não passariam mais de que tempestades passageiras no destino do mundo. Gente, dúvidas sobre isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai terminar a aula hoje, e aí a matéria a gente fica para a gente falar da semana que vem, até porque a matéria, apesar de ser um texto até não pouquinho, mas aí, como a gente já leu tudo, a gente só vai fazer alguns comentários para a gente relembrar algumas coisas. Aí na aula que vem a gente entra na aula 32, onde a gente vai falar sobre muitos chamados, poucos escolhidos, vamos falar sobre os trabalhadores da última hora, e vamos falar sobre uma coisa muito importante: conhecer a si mesmo. A gente vai ver o quanto conhecer a nós mesmos faz a diferença. Então, desde já, a gente agradece as pessoas que estiveram aqui com a gente, as pessoas que estão assistindo o vídeo, agradecemos a todos a presença e a paciência de todos, que possamos estar juntos mais uma vez na semana que vem, e que todos possam passar uma semana bem abençoada e equilibrada, e que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.